Questão 36, de 2019, olha lá, uma questão um pouco mais recente. Os hábitos bucais, que alguns autores costumam atribuir algum significado na etiologia das vasoclusões, são os hábitos de sucção e de interposição. Nesse sentido, são hábitos compressivos, né, que fazem compressão. Né? E ele está falando, ó, ele mesmo te dá a resposta aqui. Ele fala de sucção e interposição, é que nem aquela questão da luxação, que ele dá a resposta na afirmação. E aí vem uma pergunta, né? Nesse sentido, são hábitos compressivos, né? A sucção de lábio e respiração bucal, a sucção de lábio né, um hábito de sucção compressivo. A respiração bucal, não, né? A respiração bucal, ele é o hábito que você muda a pressão do ar, né? Então, não é. Respiração bucal e interposição de língua. Respiração bucal não é. A interposição de língua né? Faz uma compressão, que a língua toca ali na região dos dentes anteriores. Então, a interposição de língua é. Onicofagia e respiração bucal. A gente já viu que a respiração bucal não é, e a onicofagia, né? Ela é roer as unhas, né? Acaba fazendo uma compressão, mas não é um hábito, né, tão grande. E sucção digital é um hábito de sucção e de interposição de língua ou de interposição? Está aqui a resposta. Ó, ele quer o hábito de sucção, que é a sucção digital. De interposição, que interposição de língua, a resposta estava aqui, ó. Sucção com sucção, interposição com interposição. Então, é uma questão que, né, você lê tudo, mas aí você olha e pergunta, né, que a resposta estava lá na afirmação. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Próxima questão, questão 37. O papel do folículo dental está associado na formação de... Essa é uma questão também, como eu falei para vocês, chatinha, né? Que fala um pouco de odontogênese. Ele quer saber o papel do folículo, em qual formação ele está. Então, a gente sabe que a gente tem o órgão do esmalte, né? Que é da região epitelial, que vai formar o esmalte dentário. A gente tem a papila dentária, né? Que vem ali do ectomesênquima, que vai gerar a dentina e a polpa. E você tem também o folículo, que é o saco, que é a pergunta, né, do folículo dental, que está associado à formação do ligamento, do cemento e também do osso alveolar. Então, ele quer saber do folículo, né? Aquela questão rodapé de livro. O papel do folículo dental está associado à formação exatamente, do cimento e das fibras do ligamento periodontal. Não é da dentina, tá? Nem do esmalte, né? Que o esmalte seria do órgão do esmalte e a dentina e a polpa seria ali da papila dentária. Não é da dentina aqui, seria do cimento, e não é aqui também da dentina, né? Então, do cimento e fibras do ligamento periodontal. Tudo bem? Questão 38, né? Ele fala da formação dos dentes descidos, inicia-se com a expansão da camada basal das células do epitélio bucal. Olha que bonito, né? A formação dos dentes descidos inicia-se com a expansão da camada basal de células do epitélio bucal. Nesse sentido, o início da mineralização dos dentes descidos ocorre por volta de... Aí ele pergunta da segunda semana de vida uterina, da sexta semana de vida uterina, do quarto mês de vida intrauterina e do nono mês de vida intrauterina. Vocês viram na minha aula que começa da 14ª à 18ª semanas, tá? E aí ele pôs para confundir, então é da 14ª à 18ª semanas. Então, não é da segunda semana nem da sexta semana. Só que aqui ele põe em mês. Então, é só fazer conta, né? Por exemplo, 14ª semana são 7 dias. Então, 14 vezes 7, né? E aí você vê dividido por 30, que um mês tem 30 dias. Aí você vai ver mais ou menos o que... dividir por 30, nem precisa dividir, né? 14 semanas é só você multiplicar. Então, e aí você vai ter que seria mais ou menos do terceiro, 2 meses, né? 3 meses, 2, a 4,2 meses. Então, essa seria a conta. Então, é só você transformar as semanas em meses. E aqui, qual que você cai? Quarto mês de vida uterina. Então, 3,2 e 4,2 vai encaixar na alternativa C, que é o quarto mês de vida intrauterina. Então, eles
trouxe só para causar. Vocês lembram que é 14ª, 18ª, então já tira a segunda e sexta semana, e é só fazer a conta que 14ª, 18ª, mais ou menos quantos meses são. Então fica facinho de responder esta questão, que é a questão 38. Alternativa C. Goiânia, 2012, o último concurso aí de Goiânia, pediatria. Uma criança em fase de dentadura decídua apresenta há 2 dias ulcerações labiais, vesículas pequenas e múltiplas na gengiva, febre, irritabilidade, dor e linfadenopatia regional. A gengiva está edemaciada e a salivação aumentada. O diagnóstico e o tratamento recomendado para esse caso são varicela, administração sistêmica de aciclovir alívio da dor. Lembrem-se que está falando de gengiva. Na hora que fala de gengiva, a gente tem que lembrar rapidamente do quadro de gengiva estomatite herpética, nesse caso primária, porque é uma criança, né? Então, a alternativa A a gente elimina. Ulceração aftosa, solução mista de clorexidina, estatina, uso tópico e prevenção de desidratação? Não, né? Não fala em nenhum momento de fatores predisponentes para afta. C, gengiva estomatite herpética aguda? Sim. Aciclovir sistêmico? Pode. Alívio de dor e prevenção de desidratação? Sim. É justamente o tratamento, né, para esses casos. Tratamento de suporte. Não, o aciclovir não tem uma efetividade muito significativa, tá? D, catapora, aciclovir sistêmico, alívio da dor e uso de solução de permanganato. Essa solução que fazia lavagem, né, para ressecar as lesões mais rápido e diminuir, né, a questão de coceira da varicela. Mais uma questão, Goiânia, para pacientes especiais, criança de 19 meses de idade é internada em pronto-socorro com queixa de febre, 38,9. Há 24 horas, com dificuldade em ingerir alimentos líquidos e sólidos, lesões ulceradas em mucosa bucal e gengivite, e o tratamento dessa condição inclui. O que vocês responderiam aqui? Primeira coisa importante, na alternativa A, o que é esse VASA, o Wender falou, né? VASA é a violeta digenciana, na verdade, tá? Então lembra, o paciente está com o quê? Está com dificuldade em engolir. Paciente criança, 19 anos de idade, 19 meses de idade, 1 ano e 7 meses, né? Lesões ulceradas na mucosa bucal e gengivite. Aí o que é importante é a gengivite. A gengivite indica o quê? Uma provável gengivoestomatite herpética primária. Então, a VASA seria muito melhor, por exemplo, mais indicada nos quadros de varicela. Então, a VASA a gente não vai usar, a violeta genciana, mais alguma coisa que ela tem, tá? Ibuprofeno a gente poderia usar para quê? Para baixar a febre em criança. Corticoide? Não, né? Se é uma possibilidade de infecção viral, se você der um corticoide, você vai fazer explodir os vírus. E aí, consequentemente, vai estar causando um efeito contrário. Aciclovir tópico? Pode ser. Amoxicilina não tem nada a ver. E a alternativa D, ibuprofeno, para diminuir a febre, é uma medicação sintomática, tá? E o aciclovir para combater os vírus. É efetivo, Darcy? Eu, particularmente, não vejo efetividade, mas aqui numa questão, você tem que colocar as medicações mais indicadas. Ibuprofeno, para controlar a febre, né? E o aciclovir sistêmico para controlar a população viral. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Não é uma questão trivial. A utilização do EDTA após o preparo do canal radicular tem sido preconizada com o objetivo de remover o magma dentinário. Então, depois que você faz o PQC, você utiliza EDTA. Perfeito. Vamos usar o EDTA depois do nosso PQC. Posteriormente ao emprego do EDTA, deve-se realizar uma irrigação final com hipoclorito de sódio com a finalidade de... E aí? Aumentar a ação quelante do EDTA? Potencializar o efeito do hipoclorito de sódio? Aumentar o pH do EDTA? Ou promover o tempo de ação do EDTA? Então, o que ele quis dizer assim? Quando você faz
um preparo para o canal radicular, você está produzindo smear layer e fazendo com que esse smear layer fique aderido às paredes do canal, obliterando os tubos dentinários. Esse é o princípio do PQC. Quando eu uso o hipoclorito, eu quero que o hipoclorito ele atinja a maior extensão das ramificações do meu sistema de canais radiculares. Se eu tenho smear layer, o hipoclorito não entra nos tubos dentinários. O que eu tenho que fazer? Usar um quelante. Aí eu uso o DTA para que ele desobstrua os túbulos dentinários e eu, com os túbulos dentinários desobstruídos, eu faço uma irrigação com o hipoclorito. Aí o hipoclorito alcança, sim, regiões onde ele eventualmente não alcançaria se eu não tivesse utilizado o EDTA. Significa que, eu utilizando o EDTA, eu estou potencializando o efeito do hipoclorito. Eu estou fazendo com que ele alcance uma maior extensão dentro dos canais radiculares. Legal? Então, posteriormente ao emprego do EDTA, deve ser realizada uma irrigação final com hipoclorito de sódio, com a finalidade de potencializar o efeito do hipoclorito. Porque se eu irrigar antes do EDTA, é uma coisa. Quando eu irrigo depois do EDTA, é outra. Então, eu estou potencializando aqui. E nenhuma das outras alternativas está correta, porque o hipoclorito de sódio não age no EDTA. Ele não aumenta o pH do EDTA, ele não aumenta, não potencializa EDTA, ele não promove o aumento do tempo de ação, ele não faz nada com o EDTA. É o EDTA que promove com o hipoclorito. Aliás, eles não têm interação química. O EDTA age na dentina, faz com que o hipoclorito alcance mais as regiões onde eventualmente ele não alcançaria sem o EDTA. Então, o EDTA potencializa. Então, vamos lá. Considere o dente 11 com risogênese incompleta e diagnóstico de periodontite apical assintomática. Beleza? Então, considere o dente 11 com risogênese incompleta e um diagnóstico de periodontite apical assintomática. Significa que está com polpa morta. Polpa morta que não dói. É o dente escurecido, mas não tem raiz completa ainda. A apsificação, aí o termo aí, ó, deverá ser realizado por meio de trocas de medicação à base de hidrogel de cálcio. Perfeito. Todavia, como este encontra-se na forma de pó, faz-se necessária a associação a um veículo viscoso que permita uma dissociação mais lenta do canal radicular. Esse veículo viscoso pode ser. Então vamos lá. Veículos. Eu tenho diversos tipos de veículos. Os veículos aquosos, os viscosos e os veículos lipossolúveis, ou também chamados de oleosos. Legal? Qual a diferença entre eles quando eu misturo pó de hidrogel de cálcio? A velocidade de dissociação dos íons cálcio e hidroxila. Quando eu uso veículos aquosos, a dissociação é mais rápida. Vai se tornando lento a partir do momento que eu utilizo veículos viscosos até os lipossolúveis, ou também chamados de oleosos. E aí a dissociação é mais lenta. Nós ainda temos, tá? Vai vendo. Ainda temos os veículos que podem ser inertes ou bioativos. Veículos inertes é aqueles que não potencializam a ação antimicrobiana ou a ação biológica daquela medicação de hidrogel de cálcio. E quando eu coloco um veículo bioativo, ele potencializa a ação antimicrobiana do hidrogel de cálcio. Soma-se à ação antimicrobiana. Legal? Então, por exemplo, eu tenho veículos aquosos, soro fisiológico, anestésicos, água destilada, o próprio hipoclorito. Acontece que o soro fisiológico, o anestésico e a água destilada são veículos aquosos inertes. O hipoclorito é um veículo aquoso bioativo, porque ele potencializa por causa da ação do hipoclorito. Então, ele potencializa a ação do hidrogel de cálcio. Até aí tudo bem. Mas são veículos aquosos que dissociam rápido, são mais usados nas questões de urgência.
Legal? Quando eu tenho situações que eu preconizo curativos de demora, que vão ficar longo tempo dentro do meu canal articular, eu dou opção pelos veículos viscosos ou oleosos. Legal? No caso da apicificação, tá? A Federação Internacional de Endodontia preconiza que você faça trocas de hidrogel de cálcio com veículos viscosos. No caso, por exemplo, o propileno glicol ou polietileno glicol. Legal? Que você vai ter um tempo de dissociação razoável depois de 30 dias para que você faça troca de medicação. Não tem a necessidade de utilizar veículos oleosos, como o paramonoclorofenol, por exemplo. Legal? Porque o veículo oleoso faz com que a dissociação seja mais lenta, mas a penetração seja menor. Então, eu utilizo veículos viscosos, hidrossolúveis, mais fáceis de serem removidos dentro do canal articular. Neste contexto, se eu analisar aqui as alternativas, eu tenho propileno glicol como primeira alternativa, para mim é a mais correta. Soro fisiológico é aquoso, tá? E ele coloca aqui que esse veículo deve ser viscoso. Então, vamos para os viscosos aqui. Soro. Soro é aquoso. Água destilada, aquosa. Paramono, oleoso. O único aqui, viscoso, é o propileno glicol. Belezinha? Então, se você está falando que esse veículo viscoso, ele tem que ser viscoso, o único viscoso aqui é o propileno glicol. Essa aqui exigia que você soubesse um pouquinho de imposto de renda, né? Vê que coisa. Ó. A tabela a seguir é usada para calcular o imposto de renda de pessoa física do ano calendário 2016, de acordo com os valores que foram recebidos em 2016. Considerando que uma pessoa que em 2016 recebeu 50 mil reais, o valor em reais que ela pagará de imposto de renda será igual a... Então, de acordo com essa tabela, a pessoa que recebeu 50 mil, ela está nessa faixa de base de cálculo aqui, ó, de 45 mil e alguma coisa até 55 mil e alguma coisa. Então, a alíquota aqui é quanto? Você tem que calcular a alíquota aqui, ó, 22,5%. Então, você vai pegar, gente. Eu não vou fazer regra de 3, não. Eu faço assim, ó, 22,5% de 50 mil. Né? Pode fazer regra de 3 se quiser. 22,5% é 22,5 por 100 sobre 100. Vezes 50 mil. Corta 2 zero embaixo, 2 zero em cima. Então, é 500 vezes 22,5. Não faça em calculadora, pelo amor de Deus. Ó. 500 vezes 22,5. Vamos fazer esse cálculo? 5 vezes 0. 5 vezes 0. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 5, 10. Vai dar 1000 aqui. Igual, né? Quando somar, ó, isso aqui vai dar quanto? 11.250, que tem uma vírgula aqui, por causa da vírgula aqui, uma casa decimal. Isso aqui vai dar 11.250 reais. Ainda bem que não tem isso nas alternativas, né? Só que você tem que se ligar que você não vai pagar isso tudo de imposto, que tem a parcela a deduzir do imposto retido, pessoa física, que é o imposto de renda de pessoa física. Você deduz isso. Então, você vai pegar esses 11.250,00 e vai tirar a parcela a deduzir, que é 7.673,51. É assim que se faz. Então, ó, 1 para 10, 9. 6 para 10, 4. 4 para 10, 6. 5 menos 4, 1. 6 para 12, 6. 11 menos 8, 3. Moral da história: R$ 3.616,49. Letra B
de bola. Então, uma questão legal aí. Muita gente não sabe fazer e já fica ligado. Se cair, que a banca cobrou, né? Fica a dica, né?